Graça e paz, excelente dia a todos vocês que vão acompanhar essa live. Nós vamos trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica e eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se você puder, aí onde você estiver, curve sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por ter acordado, Senhor, e contemplado já, Pai, as maravilhas da tua criação, Senhor. Peço que nesse momento o Senhor prepare os corações, ó Deus, as mentes para ouvir a tua palavra. E também, Senhor, me usa como instrumento, Deus, segundo a tua vontade, Pai. Se nesse momento alguém estiver com o coração entristecido, Pai, que o Senhor venha alegrar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus e o título da mensagem de hoje é A Lógica do Cristianismo. Nós vamos passar por algumas leituras bíblicas, vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. E eu quero começar a minha mensagem fazendo uma introdução aqui, fazendo uma pergunta. O que você acha que mereceria como punição? O que você acha que mereceria como punição alguém que roubou, que matou, que prostituiu, que fez corrupção, entre outros ilícitos, até porque nós poderíamos elencar aqui uma série de coisas que não agradam a Deus. E veja, não há, quando nós tratamos de pecado, e o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Ou seja, se o nosso alvo, o nosso objetivo é agradar a Deus, pecado é quando nós não o agradamos, logo nós erramos o alvo. Tá certo? Então nós poderíamos elencar uma série de coisas aqui, e aí não tem a pequenininha ou a grande. Errar o alvo é errar o alvo. Tá certo? E eu faço essa pergunta: o que eu e você, se nós fôssemos juízes, o que nós diríamos, ou que sentença eu e você daríamos para pessoas como eu elenquei aqui, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram corrupção, até porque é um tema tão evidente, um tema tão latente nos nossos dias. Nós, como juízes, o que nós faríamos? Lembrando que o título da mensagem de hoje é A Lógica do Cristianismo. Amém? E veja, eu não estou falando aqui sobre pagar à sociedade, segundo a lei, as consequências do pecado. Ou seja, se a pessoa cometeu algo e deve à sociedade, segundo a lei, segundo as autoridades, essa pessoa ela precisa, pagar à sociedade pelos seus atos. Ou seja, pecado tem suas consequências. Mas eu volto à minha pergunta: qual seria o nosso juízo? Sobre que vara? Como nós estabeleceríamos a justiça e o juízo para essas pessoas? E continuando aqui, olhemos para a nossa própria vida, não para constrangimento, mas para reflexão. Seguramente nós vamos encontrar algo de que nós não nos orgulhamos. Eu estou trazendo essa reflexão porque quando nós somos juízes, e a palavra de Deus ela deixa muito bem registrado, aquele que usa
de um alto juízo. Logo, ele deve olhar para ele próprio, porque ele também estará sobre maior sentença, diz a palavra de Deus. Quando nós somos juízes, ou nos achamos na condição de julgar, nós também estaremos sobre os olhos da justiça. Vamos refletir sobre isso. E quando eu disse para que nós venhamos a olhar a nossa própria vida, será que nós não vamos nos encontrar com algo que talvez nós não nos orgulhemos muito? E eu volto a dizer, eu não chamo essa reflexão para o constrangimento, mas para que nós talvez não sejamos tão implacáveis no nosso juízo, porque em nós mesmos, os olhos da justiça podem estar sobre nós. Sobre nós mesmos, esses mesmos olhos de justiça podem estar sobre mim, Leandro, que estou falando hoje. Se você contar para alguém a sua vida, talvez você também seja julgado, talvez você seja até escorraçado por essa pessoa, dado os olhos de justiça dessa pessoa. Mas se você contar para Cristo, e se você contar para Cristo tudo aquilo que você fez, principalmente as coisas das quais você não tem orgulho, como será que o justo juiz irá tratar esses casos que sequer foram para um tribunal? Como será que Cristo Jesus tratará o meu caso e o seu caso, sendo Ele o justo juiz, aquele que, se você buscar os 33 anos de vida dele, terrenos, não há pecado, não há mácula, não há dolo, não há corrupção, não há palavra torpe, não há maledicência. Esse homem, Jesus Cristo, como será que ele trataria o meu passado e o seu passado? Será que ele trataria com os mesmos olhos de justiça humanos? Ou trataria com os olhos da justiça, da misericórdia, do amor, da compaixão, do resgate, do enxugar lágrimas, do trazer de volta a luz? Eu acho que ele nos trataria dessa forma. Como será que o justo juiz trataria as nossas iniquidades, se nós contássemos para ele? Porque se nós contássemos talvez para um amigo nosso, um amigo muito chegado, talvez esse amigo nos condenaria. Mas e Jesus? Como Jesus trata o porão da nossa vida? Como Jesus Cristo trata o lado mais obscuro dos nossos segredos? Quando nós contamos para Ele. E aí aqui eu quero trazer 4 personagens bíblicos. Nós poderíamos trazer inúmeros em que o justo juiz trata segundo a sua vara de justiça. E a vara de justiça de Cristo, nós já podemos ver, é a cruz. É o sangue derramado na cruz do Calvário, que traz milhões, milhares de pessoas ao arrependimento genuíno.
Esse é o olhar de justiça de Cristo Jesus. E Deus não olha para nós diretamente, porque se assim o fizesse, nós estaríamos seguramente condenados. Mas Deus nos olha através do olhar de Jesus. Seria como uma lente, seria como os meus óculos. Deus tem na sua frente a lente de Jesus. E através da lente de Jesus é que Ele está procurando resgatar, redimir. Esses são os olhos de Jesus, se nós contarmos para Ele coisas das quais nós não temos nenhum orgulho. Não para que nós venhamos a nos sentir mal, mas para que nós venhamos nesse domingo 31/5/2020 nos sentir libertos. Essa é a lógica do cristianismo que contraria toda a lógica humana. Sabe por quê, meu querido ouvinte? Você que vai ver essa live ainda, não há lógica. O título da mensagem de hoje é a lógica do cristianismo. E a lógica do cristianismo é não ter lógica. Deus não nos trata segundo lógicas, segundo os 0 e 1s da eletrônica digital, por exemplo. Deus nos trata com seus olhos de misericórdia e de amor. Vamos aqui ver alguns personagens, e a primeira pessoa que eu trago nesse dia de hoje aqui, e eu te convido a abrir comigo a tua Bíblia lá em João, Evangelho segundo São João, capítulo 8. Nós vamos para o capítulo 8, e no capítulo 8 nós vamos ver a mulher adúltera. A mulher adúltera sobre a lógica e a justiça daquela época. E nós vamos ver nesse texto o que Jesus Cristo faz. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, olha que eles estão usando-se da lei. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Perguntando eles ao justo juiz Cristo Jesus. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Na verdade, o objetivo daqueles homens era tentar pegar Jesus em algum ponto para condená-lo. A mulher era, infelizmente, ali um mero instrumento para que eles pudessem capturar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E eu tenho particular curiosidade em saber o que Jesus Cristo escrevia nesse momento. Talvez algo de paz, imagino, porque Ele próprio é a paz. Talvez algo de justiça, porque Ele é a própria justiça. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que tiver ou estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Desculpe. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, a começar do mais velho para o mais novo, ficando só Jesus e a mulher
no meio onde estava. Levantando-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a lógica do cristianismo. Segundo a lei, aqueles homens teriam apedrejado a mulher, segundo o que está escrito, segundo as minúcias daquilo que está escrito. Vem Jesus Cristo e absolve aquela mulher e dá a ela uma orientação: apenas não faça mais isso. O que nós tiramos daqui é que nós não estamos tratando das consequências do pecado. Infelizmente, essas ficam. Nós estamos tratando se nós daríamos outra oportunidade a essa mulher. Uma oportunidade de uma vida nova, não importando a idade. É disso que nós estamos tratando. Será que nós daríamos oportunidade a alguém que roubou, a alguém que matou, a alguém que fez corrupção? Será que nós daríamos oportunidade? Agora olhemos como eu fiz essa pergunta. Se nós olharmos para nós mesmos, será que nós não vamos encontrar coisas das quais nós não temos muito orgulho? E o que fez Cristo quando olhou para nós? Nos julgou, nos sentenciou segundo os nossos atos. E será que o meu ato é menor do que o dessa mulher? Mas ele absolveu, ele libertou e ele deu uma nova oportunidade. Como essa luz que vocês estão vendo no fundo aqui, ó. Entrar por aquela luz, vocês podem ver? Entrar por aquela luz e encontrar uma nova vida. Esse é o convite do cristianismo. E essa é a lógica do cristianismo. Não ter lógica. Não ter lógica. Enquanto nós estamos vivendo um cenário de milhões de juízes segundo sua vara. E a vara de Cristo, na verdade, é a cruz. É a cruz. Vamos para outro personagem, o ladrão da cruz, de Lucas capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, do 39 ao 43, diz assim, ó: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que merecemos pelos nossos atos. Mas Jesus nenhum mal fez. E acrescentou, o ladrão da cruz acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a diferença entre esses dois malfeitores? A diferença está no arrependimento genuíno. E Jesus Cristo, ali mesmo, na cruz do Calvário, deu a oportunidade de uma vida nova para um deles. Não foi Cristo quem escolheu, foram eles que escolheram por Cristo
ou não. Um deles não escolheu por Cristo. Cristo queria os dois. Se os dois tivessem se arrependido ali na cruz, naquele mesmo dia, os dois estariam transportados para o reino da maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. Essa é a lógica do cristianismo. Não ter lógica. Lembre-se, as consequências do pecado aqui para esses homens já estava posta. Eles já estavam pagando para a sociedade os seus delitos. Mas para Cristo ainda havia esperança de resgatar os dois. E Cristo ainda tem esperança de nos resgatar. Diga para Ele, conte para Ele aquilo que te machuca, te envergonha, te entristece, para que você seja liberto, não para que você seja conduzido a um tribunal de justos juízes que não tem a menor condição de nos absolver ou não, mas daquele que de verdade é justo. Conte para Ele, conte tão somente para Ele, e seja livre, seja liberto, viva uma vida plena em Cristo, porque esse ladrão ainda teve oportunidade de viver alguns minutos nessa terra, na presença de Cristo, e logo após ele foi e está. Veja que nós vamos nos encontrar com esse ladrão. Se você crê que Cristo pode te salvar, nós vamos conhecer esse ladrão lá no reino celestial. Nós vamos conhecer um ladrão que foi absolvido. Nós vamos conhecer uma mulher adúltera que foi redimida por Cristo. Nós vamos conhecer Davi, que matou Urias e prostituiu com a mulher de Urias, mas foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos conhecer e ter muitas surpresas, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que haverá surpresa no céu. Pessoas que nós, segundo a nossa vara de justiça, sequer poderiam entrar pelas portas de uma igreja, nós vamos encontrá-las lá no céu. Nós vamos encontrar aquele escravo que estava no porão do navio negreiro de John Newton e produziu a melodia de Sublime Graça, de Amazing Grace. Nós vamos ver aquele homem, porque não há distinção. Não há distinção. Talvez nós vamos nos encontrar com Cabo Bruno. Sabem quem foi Cabo Bruno? Um soldado da rota que matou centenas e centenas de pessoas, mas se converteu. Nós vamos nos encontrar com ele. Essa é a lógica do cristianismo. Vamos para o nosso terceiro personagem, o filho pródigo, lá de Lucas, capítulo 15, que diz o seguinte, Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu,
partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos campos guardar porcos, e ali desejava ele comer da comida em que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Essa é uma das partes mais bonitas do versículo 18, que diz o seguinte: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Conte para Deus, conte para Cristo. Levante-se, indigne-se da sua atual condição. Conte para Deus, conte para Ele, conte para Jesus. E ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. Essa é a lógica do cristianismo. Um filho que foi embora, o que fez o pai? O que fez o pai dele? O abraçou e o beijou e o recebeu de volta. Continuando aqui, olha. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, como eu disse. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Essa aqui é a lógica humana. O próprio homem dizendo que não é digno de ser chamado filho de Deus. Continuando, o pai, porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestindo-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Sabe o que eu tiro daqui? Anel, aliança com Deus. Sandálias, condição de trilhar uma nova vida. Deus troca os nossos calçados, as nossas vestes, faz aliança conosco através do sangue de Cristo e coloca um calçado que nos permita caminhar uma nova vida, com novos calçados. O título da mensagem de hoje: a lógica do cristianismo. Trazei também e matai um novilho, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E começaram a alegrar-se. O único registro que eu me lembro onde há festa no céu é quando alguém é resgatado. Só existe festa no céu quando um pecador se arrepende de maneira genuína. E essa é a lógica do cristianismo. Essa é a lógica
quarto personagem. O quarto personagem, o apóstolo São Paulo. Esse enche o meu coração de alegria, porque esse foi, não porque ele foi, mas a história desse homem, ele foi um assassino de cristãos, um perseguidor da igreja, mas que no momento em que tem um encontro genuíno com o Cristo, ele passa a ser o maior apóstolo de todos os tempos. Sofreu todos os flagelos que Cristo Jesus sofreu, menos a cruz. Se colocou à inteira disposição de Cristo e de anunciar a mensagem redentora. Vamos para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz o seguinte. Aqui a palavra diz Saulo, antes de se tornar Paulo, Saulo de Tarso. Paulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Olha de quem nós estamos falando. Um homem que os seus anseios mais profundos era capturar e executar cristãos. Ele pediu cartas aos sacerdotes de Damasco, a fim de que, caso houvesse alguns que eram do caminho, o caminho é Jesus Cristo, alguns que eram, naquela época, da religião chamada Caminho, assim homens como mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Talvez uma luz como aquela que vocês estão vendo na janela. Atravessar por aquela luz, Jesus Cristo, a própria luz, se apresentou àquele homem perseguidor de cristãos. Qual seria a minha sentença, o meu juízo e a minha sentença para o apóstolo Paulo? Talvez eu, Leandro, o condenaria eternamente, perpetuamente. Daria a ele prisão e pena de morte, e condenaria a alma dele à eterna condenação. Mas olha o que a lógica sem lógica de Cristo faz. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levantando-se de novo, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Fale para Cristo, e Ele te dirá o que convém a você fazer. Conte para Cristo, tão somente para Ele, para que você seja completamente redimido, como esse apóstolo Paulo assim o foi. E vamos aqui já para o versículo 15 de Atos, que diz o seguinte, olha: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento, uma ferramenta, escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o próprio apóstolo Paulo disse que o morrer em Cristo para ele é lucro, sofrer por Cristo, para Cristo, em Cristo, é um prazer, é uma alegria que as pessoas não compreendem. O apóstolo Paulo diz que ele passou a ser escravo de Cristo, mas um escravo que contraria toda a lógica humana, um escravo liberto. Essa é a lógica do cristianismo. Sabe qual é a lógica do cristianismo? Absolver culpados. Absolver culpados com uma única e exclusiva condição: arrependimento genuíno. Essa é a lógica do cristianismo que contraria todas as nossas sentenças. Não dá para entender. E eu te convido a não entender, mas para viver e a viver. Amém, meu querido ouvinte? E eu concluo essa mensagem. E como eu disse, para mim o exemplo do apóstolo Paulo talvez seja o mais fantástico, o mais magnífico exemplo de absolução, de redenção. Onde está a diferença? A lógica de Cristo não tem lógica. A diferença, como eu disse, está no arrependimento genuíno. Qual é a lógica de Cristo? Como eu disse, absolver culpados. E veja que muitos dos que foram absolvidos aqui, segundo as Escrituras, sequer pagaram através da justiça humana, foram libertos imediatamente. E quantos de nós fomos levados a um tribunal pelos nossos pecados, que não são diferentes dos pecados da humanidade que estão aí expostos? Não são diferentes. Pecados que não nos levaram a tribunal de homens, mas que podem nos levar ao tribunal de Deus. Que nesse dia nós possamos contar a Ele e sermos libertos de tudo aquilo que atormenta a nossa mente e possamos viver uma vida plena na presença de Cristo. Conte tão somente para Ele, porque é verdade que não há muitos em que se confiar. Conte para Cristo, porque a lógica do cristianismo é absolver culpados com uma única e exclusiva condição: não fazer mais, arrepender-se genuinamente na presença de Deus. Amém? Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que Cristo, através dessa mensagem, possa te absolver e te fazer livre, verdadeiramente livre. Uma escravidão que contraria toda a lógica humana, uma escravidão que nos torna livres. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te amamos, te agradecemos por essa palavra, Deus, que atingiu o meu coração. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, pela presença do Espírito Santo, Pai, pela redenção,
pela cruz, pelo sacrifício, pela liberdade, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cuidar dos teus filhos. Obrigado por não fazer escolha entre um e outro, mas querer a todos. Muito obrigado, Jesus. Nos ajuda nessa caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, um excelente domingo para vocês. Hoje foi um dia em que Deus, através do Espírito Santo, nos constrangeu bastante aqui. A presença dele na nossa vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou e que ainda vai nos acompanhar. E eu espero estar aqui no próximo domingo, trazendo mais uma mensagem para vocês. Tchau!